Boa tarde. Então, chegou a nossa live das 17 horas e, como hoje é segunda-feira, nós estamos comemorando a segunda semana do desafio Advocacia Criminal também é lugar de mulher. E como foi já a nossa proposta desde o início do desafio, trazer de forma interdisciplinar profissionais que de fato contribuíssem para o nosso crescimento profissional, para que a gente elevasse o nível da nossa advocacia, para que a gente saísse desse mês de março mais seguras e confiantes, com conhecimento que com certeza nós já tivemos acesso, mas que de certa forma nós precisamos aprofundar, e alguns outros conhecimentos que são necessários para o exercício da advocacia, especificamente da advocacia criminal, e que nós sabemos que nós temos uma certa dificuldade, até mesmo na faculdade, em alguns cursos de pós-graduação que acabam sendo muito teóricos e técnicos, acabam não trazendo essa interdisciplinariedade que nós precisamos para exercer uma boa advocacia. E hoje é com muito prazer que eu apresento a minha convidada, a Ana. Ela é professora de português, tem uma experiência de mais de 13 anos trabalhando com a comunicação assertiva, então nós sabemos o quanto é necessário nós, operadores de direito, advogados, nos comunicarmos bem, escrevermos bem. Mas sem mais delongas, eu vou chamar a Ana, porque eu já vi que ela entrou aqui. Entrou meu irmão também. Vitor, te amo. E esse sotaque lá de Santa Maria, né? Quando a gente vê a família, a gente fica com o sotaque mais forte ainda. Ó, a Luciana, boa tarde, Luciana, muito obrigada por estar participando do desafio conosco. Aninha, tu pode, deixa eu ver aqui, eu vou convidar ela. Vamos ver. Deixa eu erguer um pouquinho mais o meu telefone aqui. Olá! Oi, minha querida! Seja muito bem-vinda ao Rio Grande do Sul. Ai, que delícia! Muito obrigada por esse convite lindo. É um prazer estar dividindo esse momento aqui com você. Estou bem feliz. Nossa, olha, eu é que fico muito feliz porque eu sei que tu tá em lançamento do teu curso, né? Do teu curso sobre comunicação, que com certeza a gente vai tirar um tempinho da live para falar sobre ele. Eu quero que tu conte para o pessoal como que é o teu curso. Mas primeiro eu vou te apresentar porque alguns seguidores, né, de repente ainda não te seguem, mesmo que a gente já tenha feito bastante publicidade na nossa live. Então, como eu falei no feed, né, no videozinho que eu fiz ali pro nosso feed, porque hoje eu e a minha equipe, nós estamos muito felizes porque nós já estamos na segunda semana de desafio das lives e realmente a gente está tendo um feedback muito bacana, tá? Então, vou apresentar a Ana rapidamente para passar a palavra para ela. Então, a Ana é professora de letras, língua portuguesa e literatura, com 13 anos de experiência na contratação, coordenação e supervisão de cursos na educação profissional. E agora ela desenvolveu um método que ela vai contar um pouquinho para a gente qual é esse método para ajudar profissionais como nós a subir de nível na carreira, né, Ana? Então, por favor, se apresente, conta um pouco da tua história, como que foi esse percurso até chegar aqui, para depois a gente entrar no mérito da questão, que nem a gente diz no direito, né? Vamos por partes. Então vamos. Ai, que gostoso estar aqui. Obrigada mesmo, Renato. Bom, eu moro em Rondonópolis, Mato Grosso, e por 13 anos eu saí agora na pandemia, até novembro. Então, eu tive o ano passado aí para reestruturar toda essa minha questão profissional por conta da pandemia, que eu tenho duas princesas. E com isso, Sim. nesses 13 anos de profissão, de trabalhando na educação profissional, contratando professores profissionais, né, para cursos técnicos e para cursos de capacitação profissional,
Então, realmente, isso eu falo que é um mérito, porque deu muita bagagem, deu um currículo imenso para a minha profissão. E aí, com isso, eu fiz mais cursos na pandemia, fiquei estudando e cheguei até a esse encontro, que eu falo que foi um encontro lindo do saber, que é trabalhar a língua portuguesa atrelada às emoções. Porque o adulto, ele só aprende se ele vê uma funcionalidade para aquilo. Se ele não vê função para aquilo, ele não vai ter, até mesmo pelo tempo, né? A gente gosta de coisas mais práticas, mais rápidas. Então, se ele não vê função, ele não vai perder o tempo dele com aquilo. E com isso, toda essa parte portuguesa e também relacionada às profissões, né? A gente acredita que somos seres racionais, mas na verdade somos seres totalmente emocionais. Então, Verdade. trabalhar a emoção na escrita foi assim um processo que eu falo que eu me encontrei, porque quando você trabalha a sua emoção, você se empodera da sua história, você tem Ana, certeza deixa eu daquilo. só te falar uma coisa que eu acho que a tua imagem tá falhando para nós. Eu não sei se de repente se tu não colocar na 4G não é melhor. Na Eu não 4G. tô conseguindo sair da Wi-Fi e deixar na 4G, porque daí eu acho que para de falhar. Será que não? Tá falhando muito a imagem. Vamos E como esperar. Voltou. Acho que agora sim. deu É que é certo. muita distância, né? Agora sim. Sim, daí acho que quando cortou, quando falou que nós somos seres emocionais, né? Embora nós achamos que somos seres racionais, né? Acho que tu tens toda a razão. Com certeza nós temos a emoção muito aflorada, né? Exatamente. Então, assim, por mais que foi vendida essa ideia pra gente, que somos seres racionais, né? E muitas das vezes a gente compra porque é muito confortável, né? Porque mexer com as emoções, ela dá uma balançada na mente. E com isso, eu elaborei um curso que trabalha a língua portuguesa com as emoções e com a nossa história. Aprender a escrever de uma forma leve, tranquila, porque ela abraça vários objetivos, né? Você se empoderar da sua história, você trabalhar suas Sim. emoções e escrever corretamente. Então, assim, é, Isso é muito importante porque nós que somos da área jurídica, né, nós passamos assim, a maior parte das nossas atividades é escrita e é falada, né? Porque muitas vezes nós estamos ou em audiências ou em sessões de julgamento, né? Ou em próprias reuniões. Então, essa parte. E sabe o que é mais engraçado, Ana? É por isso que eu acho tão importante que quando nós profissionais que já estamos no mercado de trabalho, em que sabemos exatamente o que precisa para sermos, né, bons profissionais e profissionais completos, é ter esse olhar interdisciplinar, porque na faculdade de Direito nós temos uma matéria de português instrumental para uns, português jurídico para outros, e nada mais, sabe? Então, nós também sabemos da deficiência que é o estudo no Brasil, né? O nosso estudo de base, porque, na verdade, o que podem dizer, não, mas não é, de repente, não é durante a faculdade que tem que se aprender português ou a questão das narrativas de texto, é na educação de base. Mas nós sabemos também qual é a real situação da nossa educação, né? Então, eu acho que isso também permite que profissionais habilitadas como tu também olhem de uma certa forma para essa necessidade para suprir
essa carência que as pessoas não têm, realmente não têm na educação, né? Que é disponibilizado. Não tem, e principalmente nas escolas não tem nenhuma disciplina que faça com que trabalhe as emoções. Em lugar, assim, onde você vai estudar, né? Trabalhar as emoções. E por que ela é importante dentro de qualquer profissão? Porque quando você sabe nomear as suas emoções e a emoção do outro, você consegue escrever muito melhor. Você consegue escrever com um significado que realmente vá transmitir uma mensagem verdadeira e clara, objetiva, né? Então, assim, eu falo que eu sou muito orgulhosa desse curso, né? Eu tenho muito orgulho de ter construído ele, porque trabalhar a sua história, dar nome e ressignificar palavras, porque às vezes, dentro do campo jurídico, principalmente, né? Muitas das vezes a gente quer usar uma palavra, mas acha que ela foi banalizada ou não tem tanto significado. Mas quando a gente procura lá no dicionário, a gente vê a amplitude que essa palavra tem e aí a gente consegue dar realmente poder às palavras, né? De transmitir uma mensagem, de deixar com que o texto fique claro, objetivo e de uma forma muito verdadeira. Exatamente, e eu acho tão pertinente essa tua colocação, porque nós, especialmente os profissionais da área jurídica, tem um grande desafio, que é exatamente o vocabulário. Por quê? Porque cada área que nós atuamos, por exemplo, na advocacia criminal, nós temos um vocabulário que é específico para a advocacia criminal. E se muitas vezes quando tu vai conversar com outros advogados ou tu vai palestrar em determinados ambientes, se tu não utiliza aquela expressão correta, aquele vocabulário que é inerente àquela área, a pessoa pode dizer, mas eu acho que esse profissional ele não tem tanta técnica porque ele deveria ter falado essa palavra e falou essa, tá? Um ponto. Segundo ponto, nós estamos conversando e atendendo clientes. Claro que muitas vezes nossos clientes são empresários, né? São pessoas que têm uma boa condição, têm conhecimento, mas muitas vezes também, e aqui no escritório nós temos algumas ações que nós atendemos pro bono, que são para aquelas pessoas que não têm condições financeiras de contratar um advogado, então são pessoas simples, né? E muitas vezes, independente da classe social do cliente, ele tem dificuldade em compreender aquilo que o advogado está falando, se dentro daquela linguagem jurídica tu não conseguir expressar para o cliente qual é a ideia real daquele trabalho que vai ser realizado para ele, sabe? Então, o advogado ele tem esses dois grandes desafios, que é falar de uma forma técnica correta e falar algo para o cliente que de fato ele vai compreender. E muitas vezes o ruído dessa comunicação, nossa, dá problemas assim, ó, gigantes, sabe? Mas era só para fazer um parênteses. Não, mas é bem isso também que eu ia reforçar com você, a necessidade de todos os profissionais, e assim, principalmente no campo jurídico, que tem todo eu falo que é um dicionário a par, né, e único, mas que se faz necessário, né? E aí, dentro da língua portuguesa, a gente tem formas de fazer com que isso fique mais fácil, que é trabalhar com metáforas, né? Então, quando eu trabalho através das metáforas, eu transformo aquilo que eu preciso falar de uma forma com que o outro vai entender. Eu utilizo de um exemplo que vai ficar fácil para o meu cliente. E a metáfora, ela também é permitida dentro do campo jurídico, dentro dessa redação jurídica, né? Porque como é que você vai relatar um fato para quem vai ler, principalmente para o juiz, que você vai colocar no papel, e como que você vai relatar esse fato? Muitas das vezes você pode utilizar dessa ferramenta que é a metáfora, que é muito importante, né? E sabe que é muito... E essa questão da escrita, principalmente quando a gente vai narrar algum fato, é exatamente nesse momento que tu tem
que a pessoa tem que ter essa habilidade, né? Porque nós começamos, principalmente na área criminal, que é uma área que envolve muita emoção, né? E é importante tu ter começado a tua fala aqui dizendo que a tua habilidade, a tua expertise se dá no sentido de fazer com que as pessoas se utilizem das emoções para que tenha, né, para que tenha um resultado, mas de uma forma ética, né? Porque nós sabemos muitas vezes que até a expressão persuasão ela é encarada de forma negativa. Mas, na verdade, a bem da verdade, nós passamos o tempo todo persuadindo as pessoas. Persuadimos o nosso relacionamento, persuadimos o juiz, persuadimos os nossos clientes, né? Então, mas com relação à narrativa dos fatos, é sempre um desafio. Porque se tu deixa o que a gente fala muito na academia, né? Nos cursos, quando tu tem que escrever um trabalho, a gente deixa o texto descansar. É incrível, porque daí tu olha aquele texto de novo e tu diz assim, meu Deus, eu vou ter que escrever tudo de novo, porque isso daqui não tá bom. Né? E claro que com a prática, com a repetição, a gente vai melhorando, né? Ainda bem, vai se aperfeiçoando. Mas é incrível isso, e eu vejo cada vez mais que, muitas vezes, se é um trabalho muito complexo, muito demorado, é preferível escrever e já enviar, não ficar muito, sabe, naquela angústia assim, de achar que nunca tá bom, porque sempre quando tu lê o teu texto, tu vai achar alguma coisa para melhorar. Por que isso acontece, Ana? Fala para nós. Então, isso vem muito também de um perfil perfeccionista, né? Assim, eu falo que eu tenho ele também. E toda vez que lê, a gente vai querer melhorar esse texto, né? Mas antes, eu vou te falar assim, antes de você tentar melhorar, principalmente quando você estiver na frente do cliente, Renata, uma técnica que, assim, conforme eu te falei, né, eu fiz muito curso e que atrelei o curso do coach com a língua portuguesa, que é ouvir o cliente. Quando Sim. eu escuto o cliente e eu permito com que ele tenha essa conexão comigo e eu consigo absorver tudo que ele me fala, a minha escrita fica melhor. E aí eu não tenho essa necessidade de ficar reescrevendo toda hora. E essa questão, né? Porque quando eu escuto ele, eu fico focada naquela escuta, eu observo os detalhes e desses detalhes eu consigo escrever mais. Porque eu vou ter argumentos, eu vou ter condições de fazer aquele texto, né? E aí, conforme a gente vai... Quando eu não tenho essa escuta, toda vez eu vou ler e eu vou querer melhorar, e eu vou querer melhorar, e eu vou querer aumentar. Então, a escutativa, né? Exatamente, uma escutativa. A gente fala que isso... Não, pode continuar, desculpa. A escrita, a gente acha que é o primeiro processo, né? Mas não. O primeiro processo é ouvir. O ouvir vai me dar vamos dizer assim, vai elencar todas as necessidades que eu tenho para colocar no texto. Que aí eu vou ter, é o que você falou, né? Eu vou ter toda a narrativa. Nós precisamos tanto aprender. Ó, Ana, voltou. Acho que deu uma travadinha. Eu tava falando aqui pro pessoal que a internet não tá nos ajudando hoje. Tá me ouvindo? Agora tô. Agora sim. Desculpa, quando cortou, tu estava falando a respeito da necessidade da gente ter uma escutativa para melhorar essa escrita quando vai partir para a narrativa, né? Isso.
A escutativa, ela tá atrelada também a uma característica muito, muito importante, que é o não julgamento. Eu permito toda a minha escuta, sem julgar, sem interromper, e com isso eu vou ter condições de captar todas as informações para a minha escrita. Então a gente acredita que a escrita ela está em primeiro lugar, mas não. Em primeiro lugar está a nossa escuta. E quando eu escuto sem julgamentos, ele vai me passar toda a verdade, todos os fatos, né? E se eu pergunto pequenas perguntinhas, poucas perguntas, como aconteceu, quando, onde, vem mais informações, mais detalhes, e isso me dá embasamento para uma boa escrita. Exato. E tu sabe que isso é muito verdade, porque eu adotei uma técnica. Quando nós, ainda o nosso escritório, a parte criminal do nosso escritório é uma parte que a gente diz que é artesanal, assim, nós não temos processos em massa, né? Porque em razão da própria natureza da área. Mas conforme foram aumentando os casos em que eu atuo, e que eu e a minha equipe atuamos, nós desenvolvemos um hábito de gravar, por uma série de razões também, né? Porque nós somos responsáveis, nós temos uma responsabilidade profissional dentro daquilo que o nosso cliente nos comunica e daquilo que, conforme a gente escuta e traduz. Vocês estão me escutando? Coloquem. Gente, está me escutando, Ana? Agora eu tô. Agora acho que melhorou, né? Deixa eu só aumentar o volume. Tá me escutando? Tô. Tá tudo bem aqui. Tá. Mas o que eu tava falando antes de dar essa pausa na internet é que conforme foram aumentando os nossos casos que nós conduzimos, nós pegamos o hábito de gravar algumas entrevistas com nossos clientes. Por quê? Porque normalmente, quando tu tá escutando a narrativa daquele cliente, tudo aquilo que ele fala, isso é inconsciente, tá? Tu já começa uma construção de como que vai ser realizada a tua tese de defesa em que tu vai colocar no papel depois. E olha só o porquê que é tão importante. E eu vou te dizer, eu sou uma péssima ouvinte. Eu adoro falar e tenho dificuldade em escutar. E isso é algo que eu trabalho em mim todos os dias, porque eu tenho que escutar muitas pessoas. Só que conforme as pessoas vão me contando os fatos, e muitas vezes são coisas, enfim, violentas ou que envolvem uma certa gravidade, eu já vou construindo na minha mente aquilo que eu vou colocar na defesa. E muitas vezes, em razão de que eu estou escutando e ao mesmo tempo construindo um raciocínio, alguns detalhes eu perco, porque é impossível fazer a escuta que não é ativa, tu perde alguns detalhes. E daí, quando tu vai escrever de novo, ou vai se manifestar de novo naquele processo do cliente, coloca a gravação de que ele contou, tu diz assim, nossa, olha só que importante ouvir essa história de novo, porque eu não tinha me atentado para esse detalhe. E muitas vezes, se essa conversa não está gravada, né? Claro que é com autorização, tudo certo. Se ela não está gravada, a gente perde detalhes que são importantes, né? Mas, bom, vamos passar para o nosso roteirinho, porque o tempo corre, né? E a gente teria um milhão de coisas para te perguntar. Mas como tu sugeriu ali para essas possibilidades de fazer essa conexão com o cliente, tu acredita que então é a partir dessa escuta ativa? Da escuta ativa e principalmente de não julgar. A partir da hora que o cliente está te procurando, né, Renata, ele precisa resolver um problema. O problema já existe, não tem, né? Agora é só a questão da solução.
não tem como voltar para trás. Então, o fato é, eu preciso acolher e não julgar. Então, aí isso vai gerar uma comunicação e uma conexão com o cliente. E quando eu acolho esse cliente e tenho. Olha como eu falo assim, é como se fosse um quebra-cabeça, né? E de uma forma um pouquinho mágica também. Eu preciso permitir com que ele deixe a emoção dele ser aflorada, para com que ele fale tudo o que aconteceu. E ao mesmo tempo eu tenho que ter o equilíbrio para não entrar na emoção do cliente. Eu preciso permitir com que ele realmente, que a emoção dele venha para fora, para com que ele passe todos os detalhes, que isso vai ser o importante da comunicação, e ter essa linha do equilíbrio para captar a emoção dele e não entrar na emoção, e não permitir com que eu fique emotiva, né? Porque ele tá te procurando para resolver um problema. Faz sentido para você? Total, total, porque e é engraçado porque muitas vezes, dependendo de algumas situações que nos estão colocadas, porque nós somos seres humanos, né? A gente muitas vezes se identifica muito com se identifica com aquele cliente e fica pensando, poxa, mas talvez se eu estivesse nessa situação, eu faria a mesma coisa. Uma coisa que eu sempre afirmo para todo mundo é que muitas vezes critica, né, e até estigmatiza a área criminal, e eu sempre falo é que se tem uma coisa que uma pessoa nunca vai poder dizer, é que ela nunca vai matar uma pessoa, né? Porque se tu dirige um automóvel, tu pode sair um dia. Eu tenho um caso assim, a minha cliente estava saindo do supermercado numa cidade do interior aqui na Serra, ela teve que pegar um trechinho de estrada e ela atropelou uma pessoa e a pessoa veio a óbito. Ela queria esse resultado? Não queria. Mas é o que eu sempre digo. E daí todo mundo fala, ah, mas aí tu tá mexendo com a emoção. Mas é claro que sim. Porque nada é tão emotivo quanto tu obrigar com que a pessoa exerça a empatia. É tu se colocar no lugar do outro para que tu possa fazer esse julgamento. E eu acho que o mais positivo da nossa profissão é isso. O advogado, especialmente o criminalista, ele é aquela pessoa que está ali para acolher independente ou incondicionalmente de forma incondicional, porque a pessoa muitas vezes nos relata, sabe, questões absurdas, assim, e a gente tem que procurar entender, procurar compreender e se manter, né, sem julgamento, com essa certa frieza, para poder exercer uma boa defesa. Mas tu sabe que agora mais passando para o lado do marketing do que para a própria advocacia, porque na advocacia nós temos isso muito latente, essa vinculação da fala com a emoção. Porque nos crimes contra a vida, por exemplo, que é julgado pelo tribunal do júri, eles são julgados por pessoas, pelos nossos pares, né? Por pessoas comuns que não são juízes. Então, muitas vezes, questões técnicas nesse procedimento são colocadas, mas essa busca pela empatia, pela emoção, sabe, por uma construção fática na cabeça daquele jurado, ele é feito com muita força. Mas agora, voltando para esse mundo que nós estamos vivendo do digital, né? Porque nós, os advogados, nós temos certas restrições com relação à nossa publicidade, porque nós não podemos mercantilizar, ou seja, nós não podemos colocar expressões que vinculem a advocacia com uma atividade comercial qualquer, entende? Só que eu fico pensando assim, hoje o Instagram, por exemplo, as redes sociais, ou o próprio LinkedIn, que é utilizado bastante pelos colegas, é uma rede social que, na verdade, ela é muito mais uma vitrine, né? E eu sempre falo, eu não vejo aqui o Instagram como um espaço formal. Para mim, quando eu quero fazer algo formal, eu vou para o YouTube.
Lá é um espaço formal de trazer conteúdo técnico pesado, sabe? Para mim, aqui o Instagram, ele é uma grande vitrine em que as pessoas, de uma forma descomplicada, têm a possibilidade de chegar e falar para um grande público, que não é só da área de formação dela. E esse é um grande desafio que eu vejo. Porque eu vou te dar um exemplo rápido para não tomar muito teu tempo. Esses dias eu fui numa Não, pode ficar farmácia. tranquila. Hoje eu me preparei para estar aqui. Hoje eu fui esses dias eu fui numa farmácia e eu fiquei escolhendo uns produtos e as caixas estavam naquela fase de pegar a autorização dos clientes para ter o CPF ali em razão da entrada em vigor da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E no mundo jurídico, se tu for perguntar, nossa, desde o ano passado, quando estava na iminência de entrar a lei em vigor, só se fala em LGPD, é evento, é workshop, é webinário, é tudo que tu possa imaginar sobre LGPD. E daí, enquanto eu estava ali escolhendo meus produtos, em torno de umas 6 pessoas foram questionadas a respeito da LGPD. Sabe quantas sabiam o que significava LGPD? Nenhuma. Nenhuma. Entende? Então eu fico pensando assim, ó, qual é o objetivo do operador de direito, né? Se não aproveitar esse espaço que as redes sociais nos oferecem, por exemplo, para passar essa informação para essas pessoas que não são da nossa área, sabe? Porque o que a gente sabe é que muitas vezes as pessoas não conseguem nem compreender o que está sendo dito no Jornal Nacional, por exemplo, quando se trata de questões muito legais, né? Então, até que ponto a gente consegue se comunicar para que as pessoas que estejam nos escutando realmente compreendam o que a gente está falando, sabe? Eu acho que isso é uma grande missão. E a partir disso, as redes sociais também trazem muito isso que tu falou, a emoção, né? Porque a gente sabe que tem lá os 3 pilares, né, da nossa comunicação e da nossa formação cerebral que capta essas questões da comunicação, que é como é que se fala mesmo? Eu até tinha anotado aqui, que é o ethos, o pathos e o logos, né? Que Aristóteles até fala que são os 3 pilares da construção da comunicação. E por que, na verdade, é só lendo e tendo esse tipo de informação que tu entende que quando tu começa a falar sobre questões muito técnicas, tu não consegue fazer com que a pessoa preste atenção no que tu tá falando. E isso é incrível, né? Eu acho que acho que o teu estudo deve constatar isso diariamente, né? Aí eu volto a te falar, né? Lá no comecinho, o adulto, ele só vai prestar atenção naquilo que ele vê função para a vida dele. Se ele não vê função, ele não vai parar, ele não vai focar. Então, se você for falar algo que é do interesse dele, ele vai parar e vai te ouvir. Caso isso, para instigar esse processo de interesse dele, eu acho que aí é onde entra o poder da persuasão mesmo, sabe? Sim. Que é onde o marketing está aí, a comunicação abriu esse leque, essa oportunidade, né? Eu falo que a pandemia deu brecha, lógico que a gente não pode falar que foi coisas boas. A pandemia não é uma coisa boa. Mas, por outro lado... tem algo de positivo. Mas por outro lado, ela abriu a oportunidade das redes sociais passarem muito mais informação do que antes. Antes ficava tudo muito preso, né? Muito presencial, e hoje não, hoje já abre um leque para com que nós duas estamos aqui nessa conversa e com isso abrindo mesmo essa oportunidade de dizer que as emoções estão estritamente ligadas a todas as profissões e principalmente a questão da advocacia, né? E aí eu acho que a gente tem também o papel, tanto você como advogada, eu como professora, de usar as redes sociais com inteligência e falar assim, olha, vamos aproveitar esse momento aqui, né? E
e aprender alguma coisa nova e aprender alguma coisa de bom, né? E transformar um pouquinho a sua vida. E eu acho que assim, ó, é o papel. E aí todo dia tá aqui falando algo diferente, algo que vai agregar na vida da pessoa. É a constância, e a constância de falar algo técnico todo dia, uma hora a pessoa vai falar, olha, lembrei, a Renata tinha me falado isso esses dias, né? Falou esses dias atrás, ali na internet, então eu vou voltar lá no Instagram dela, porque deve ter mais coisas de interessante. Então, é criar essa constância e, assim, abraçar essa oportunidade mesmo, que a internet e a pandemia acelerou esse processo, né? Eu acho que isso ia chegar em algum momento, mas a pandemia acelerou o processo de Ah, mas com a termos. mais absoluta certeza, porque é o que eu digo, nós não teríamos a oportunidade de ter acesso, de repente, a uma profissional como tu, se não tivesse essa corrida para o digital, né, que a pandemia nos forçou. É, sem sombra de dúvidas, acho que não tem como dizer realmente que é algo positivo, mas se tem algo positivo a se retirar desse caos que nós estamos vivendo, com certeza foi esse salto, né, que, que a era, que a era digital teve na pandemia. Isso sem sombra de dúvidas. Outro ponto que eu queria retomar contigo, até que tu mencionou, sobre talvez em forma de dicas, assim, né? Como melhorar a argumentação jurídica, porque eu mesma, que já tenho alguns anos de carreira, muitas vezes eu me pego querendo xingar o promotor, né? Porque o promotor é aquele meu oponente, né? Eu tô ali para muitas vezes se a gente não se cuida, a gente está falando, não está atingindo questões técnicas, está agredindo a pessoa que está investida daquele cargo ali, né? Da mesma forma, o magistrado, quando não dá uma decisão que seja benéfica para o cliente da gente, a gente tem vontade de ir lá no Tribunal de Justiça e dizer aquele juiz, não sei o quê, não sei o quê. Confesso, e todo mundo que me conhece sabe, eu sou super transparente, que eu tenho um gênio assim, ó, horrível, e muitas vezes me dá vontade de falar mesmo, sabe? E eu fico pensando assim, poxa, como a inteligência, e vai ser o tema da nossa live amanhã, como a inteligência emocional, ela pega nesses momentos, né? Porque, por exemplo, assim, ó, se eu chegar para ti e disser assim, poxa, Ana, tu é minha professora, tá? Digamos que tu é minha professora e eu fiquei descontente com alguma situação e eu chegar assim e dizer, poxa, Ana, eu acho que tu não foi diligente nesse sentido e tu faltou isso, isso e isso. E eu acho que, de certa forma, tem que ser corrigido. O tom que eu te falo é uma coisa. Agora, imagina colocar isso na letra fria escrita, sem o tom. Sem esse tom de dizer, poxa, embora eu ache que tu seja uma professora assim, maravilhosa, que eu adoro assistir tuas aulas, que eu sou super assídua, eu acho que nesse ponto aqui tu poderia melhorar. E colocar isso sem esse carinho da fala e colocar no escrito, né? Até a gente aprender a dominar esse lobo má, essa parte má que existe dentro da gente, demora um tempo, né? Uma coisa que ajuda muito é a leitura. Principalmente porque a escrita nada mais é do que uma memória visual. Então, quando eu aumento a minha leitura, eu dou poder à minha mente de lembrar as palavras corretas a serem usadas. Uhum. E olhando outros exemplos, olhando outros textos, eu consigo captar. Quando eu estava estudando, e essa informação veio muito no sentido assim, né? A escrita é a nossa memória visual. Então, eu sei que Sim. cachorro escreve cachorro, eu tenho essa consciência disso, que é com CHRR, porque eu já vi, vejo toda vez, e aí eu não esqueço. Mas quando vamos, né, levando isso para as profissões, e principalmente para a parte da advocacia, eu tenho certeza que eu posso utilizar algumas palavras quando eu tenho
a minha leitura bem disciplinada. Porque Exatamente. aí eu consigo utilizar dessa minha memória o poder de usar na minha escrita. Sim. E daí a gente acaba achando sinônimos, muitas vezes o que pode parecer agressivo, né, falado de uma forma mais coloquial, assim, mais simples, com uma palavra mais rebuscada, embora, e nós no direito nós usamos muito essa técnica, porque muitas vezes a gente de fato está xingando alguém ou alguma situação, mas a gente maquia tanto aquelas palavras, a gente busca significados de palavras que muitas vezes são muito mais eruditas, assim, que é esses dias eu até falei pro Felipe, pro meu noivo, eu disse, nossa, eu nunca tinha visto essa palavra. E daí nós fomos procurar no dicionário, e daí até dizia numa observação assim que era uma palavra que raramente era utilizada em razão do seu alto grau de erudição. Porque muitas vezes é necessário que tu de fato tenha essa argumentação assim mais pesada, mas por óbvio, até por uma questão de respeito com as pessoas que a gente está trabalhando, não quer que a pessoa se sinta agredida, né? E é o que a gente estava falando, a necessidade dessa inteligência emocional para conseguir passar, de certa forma, para passar no papel, na narrativa, ali na escrita, o quanto tu precisa ser combativa, muitas vezes, na tua profissão, ao mesmo tempo sem ser agressiva. E isso que tu falou é com total razão. Quando nós só somos agressivos no momento que nós não temos segurança intelectual ou teórica naquilo que está sendo dito. Até no falado. Porque tu pode ver, muitas vezes as pessoas que são mais agressivas, que têm um tom de voz mais que já chama o outro para o embate, é que a pessoa, na verdade, ela está tão insegura com aquilo que é mais fácil para ela atacar do que se defender. Exatamente. Né? Exatamente. Renata, você me fez lembrar de uma reportagem que teve aqui no estado. Esse juiz ele está aposentado, mas ele saiu no jornal aqui, deu entrevista. Os termos técnicos que você vai traduzir aí, né? Mas ele leu o processo, ele não entendeu e ele escreveu lá: li, reli, não entendi. Assinou e devolveu. Sabe que eu fico imaginando assim, ó, porque muitas vezes, como tudo, toda a nossa comunicação, foi muito engraçado essa tua colocação, porque teve uma oportunidade em que eu tive um embate com uma servidora, e daí o magistrado veio, né, pedir para chamar ele, porque ele que é o presidente ali da vara dele, então sempre quando a gente tem algum estresse, assim, a gente pede para falar com o juiz, porque, né, ele que vai resolver. Daí eu falei, argumentei, e ele parou, me escutou e disse assim, doutor, o que eu vou lhe dizer? Peticione, ou seja, escreva, sabe? Ele nem interagiu comigo, ele me escutou e disse assim, eu não posso fazer nada, eu só me manifesto com o advogado no momento que ele escreve. E é muito engraçado esse caso desse magistrado aí, porque na construção do processo judicial, é muito difícil, é muito difícil construir. Eu sempre falo para os meus alunos, né, para minhas alunas, é fato que todo mundo quer ser juiz, muitas vezes, juiz, magistrado, né, que é aquela pessoa que analisa o processo, do que ser advogado, ou até mesmo promotor, porque o advogado, ele está ali na construção do processo, ele que tem que falar os fatos, né, enquadrar com a norma técnica do direito e ainda fazer os pedidos. E se acontece isso que aconteceu com o teu magistrado aí, porque se a pessoa não sabe se expressar através da escrita, ele não vai saber se fazer entender qual foi o pedido, sabe? O que eu preciso decidir nesse caso aqui? Não sei. Ou muitas vezes o que acontece é o que eu vejo com alguns profissionais. Claro que dependendo da natureza da ação, não tem como fugir disso.
Mas normalmente as nossas peças elas são muito volumosas, né? Porque a gente tem que colocar o que a doutrina fala, ou seja, o que os escritores falam, o que os tribunais vêm julgando, a parte dos fatos, o que se enquadra na legislação e muitas vezes, dependendo do caso, a gente fala ainda o que acontece em outros países. Então, de fato, se tornam peças grandes, né? E o que os magistrados vêm pedindo muitas vezes é que a gente tem uma capacidade de ser sucintos, sabe? E eu fico vendo, não é todo mundo que tem essa capacidade de traduzir alguma questão de forma sucinta, né? O que tu acha sobre isso? Eu volto lá nas emoções. Porque, assim, ó, quando eu sou prolixa, que aí eu dou volta, dou volta, dou volta e acabo não falando nada, é porque muitas das vezes eu não consigo me entender, imagina entender o próximo. Então, realmente, isso fica muito difícil. Essa questão de escrever sobre as emoções, ela é tão. Eu sinto que ela é tão nova, mas tão importante, porque se eu consigo nomear uma emoção, eu consigo descrever um fato. Eu falo que a escrita, a melhor escrita é aquela frase curta. Porque quando eu coloco em frases curtas, situações, emoções, e depois eu leio, né? A importância de eu fazer essa leitura depois, eu consigo ir construindo situações maiores, né? Contextos maiores. Mas eu falo que é como construir um prédio. Não tem como eu chegar no 10º andar se eu não fizer um bom alicerce, se eu não fizer um bom térreo. Então, a importância de você saber nomear e escrever e escutar uma emoção, ela te dá base para depois você ter qualquer outra escrita. Porque ela já vem de uma complexidade, né? Às vezes eu mesmo tenho já passei, né, por muita dificuldade em dar nome daquilo que eu estou sentindo. Mas quando eu tiro essa complexidade e eu vejo essa clareza de nomear alguma coisa que antes parecia ser tão complexo, eu consigo ir além, eu consigo ir fazer mais com uma rapidez e uma agilidade que talvez outra pessoa esteja ali do meu lado e não vai conseguir. E é um diferencial, sabe? Sim, com certeza. E eu percebo isso quando, em razão da repetição também, né? Porque muitas vezes o que que acontece? Nós muitas vezes quando eu vou fazer algum trabalho, as pessoas falam, mas para ti vai ser fácil porque o teu trabalho é ler e escrever. E de fato é. Quando algum acadêmico de direito me diz que não gosta de ler, eu digo, então troca de faculdade, porque tu vai passar só lendo e escrevendo o resto da tua vida, e ainda vai chegar um momento que tu vai ter que ler e escrever e falar em público aquilo que tu tá lendo e escrevendo. Então, não fica melhor nunca, só fica pior. Abre aspas, pior, né? Na verdade, com mais desafios. Mas eu vejo que como o grande escritor Tony Robbins fala, né? A repetição é a mãe da perfeição. Porque não tem, por mais... E claro que a leitura é fundamental nisso, mas muitas vezes o que eu vejo também são pessoas que têm muito hábito de ler, né? Fazer aquela leitura dinâmica ali, e a grande diferença entre ler e estudar, e a dificuldade também de pessoas que têm essa leitura, têm esse hábito da leitura também de escrever. Porque no momento que tu vai fazer a construção mental daquilo que tu vai passar para o papel, é diferente de tu estar absorvendo. Né? Então, se a gente tivesse, né, eu e tu, que dá, acho que o conselho para as meninas que estão, e nós temos homens aqui também participando da live, né, para esses profissionais que estão buscando conselhos de como realizar essa escrita de uma forma mais assertiva, seria essa, né? Além de ter essa leitura mais
talvez mais pausada, fazer... É que isso tudo depende de perfil também, né? Que eu ia falar, fazer resumos, enfim, grifar, colocar post-its, fazer fichamento dos livros, isso tudo varia muito de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que aprendem, que só absorvem o conhecimento do livro dessa forma, e tem pessoas que só lendo de uma leitura mais dinâmica elas conseguem aprender, né? Mas eu, Renata, não consigo aprender, eu até aprendo de uma forma superficial, lendo assim rapidamente, mas para que eu tenha, que o conhecimento seja de fato, seja sólido, eu preciso escrever, preciso resumir, preciso sublinhar, preciso colocar post-it, sabe? Talvez é porque eu seja muito visual. Mas eu acho que e sair também de textos que a gente é muito acostumado a escrever, por exemplo, eu estou sempre peticionando, fazendo pedidos para os magistrados ou apresentando defesa. Mas sair disso, por exemplo, e escrever um artigo científico em que as minhas estruturas lógicas e argumentativas são diferentes, também faz com que a pessoa saia de uma zona de conforto, né? Sim, você falou que utiliza uma forma totalmente autorizada no seu escritório, eu achei muito bacana, que é a gravação, né? E algo que pode favorecer muito também, Renata, é gravar, igual você falou, que conversou com o juiz, né? E ele falou, peticiona tudo isso. Então, quando você está no seu escritório, que você tem a oportunidade, hoje já tem aplicativos e no próprio WhatsApp, no bloco de notas, você fala e ele coloca em texto, né? Ele já está em palavras. E aí, então você vai falando e vai colocando isso no aplicativo para já se transformando no texto, né? Pega aquele texto que foi toda a sua fala e leia ele novamente. E aí é onde entra realmente o poder da língua portuguesa de você pontuar aquilo corretamente. Porque lá no bloco de notas, nesses aplicativos, ele não tem a vírgula, não tem o ponto, não vai ter essa pontuação. Mas você tem a oportunidade, a facilidade de falar tudo aquilo que realmente você estava pensando, já sair escrito, e depois você vem fazendo uma releitura e pontuando aquilo. Talvez seja uma forma mais fácil também. Outra oportunidade de facilitar esse aprendizado, essa escrita, né? Mas ainda eu sou defensora de escrever. Quando Sim. pego papel e caneta e construímos esses mapas mentais com a mão, sem julgamentos, né? Da mesma forma como eu falo e o aplicativo vai colher todas essa minha fala, se eu pego papel e caneta sem julgamentos, porque tem que estar certo, tem que não estar, né? Eu vou escrevendo, construindo esse mapa mental. Uma escrita livre. É uma escrita livre. E aí depois, com calma, eu releio e consigo encaixar. Consigo ir lá e verificar qual foi o autor dessa referência, em qual outro momento já aconteceu isso. Então, quando eu permito com que essa escrita fica livre, né? Eu escrevo muito melhor, é muito mais fácil, é mais E sem tranquilo. julgamentos, tu fala sem se julgar, né? Sem se colocar nessa necessidade de estar perfeito. Porque eu vejo muitas vezes que a gente pega esse chicotinho e não larga nunca mais, né? Tu quer escrever um texto científico e quer que ele fique, de fato, com toda a estrutura lógica argumentativa, conforme está nos manuais, né? Mas essa escrita livre, e eu tenho uma amiga que ela trabalha como ela trabalha formando assim, trabalhando na gestão de advogados, que é a Júlia Fornari, ela vai fazer live comigo, que ela fala muito sobre esse hábito da escrita livre, que é para a pessoa, né, se permitir escrever sem estar se chicoteando todo o tempo, sem estar buscando aquela perfeição que muitas vezes é inatingível, né? Ana, outra coisa que tu mencionaste, eu acho que faz muito sentido para mim e que, na verdade, melhora muito na minha
fala, porque muitas vezes quando eu fico nervosa, e a gente fica nervosa por falar em público e fica pensando no que vai falar, daí acaba não escutando a outra pessoa, e daí fica um horror, né? Mas eu acho que a grande técnica também que eu venho utilizando e depois que eu comecei a produzir mais material, eu tenho falado isso também com os fonoaudiólogos, assim, e que eu vi a necessidade, porque conforme nós nos gravamos, quando tu grava aquilo que tu tá falando, tu vê o quanto tu pronuncia certas letras erradas e o quanto tem vício de linguagem, né? Sim. Esse né aqui, ó. Esse né. Às vezes eu vou gravar vídeo para fazer as chamadas de algumas coisas, de algumas aulas, de algumas coisas que nós vamos publicar nas redes e que não é ao vivo. E eu fico vendo assim, e tem que regravar muitas vezes em razão do próprio vício de linguagem. E isso é tão difícil e não tem outra técnica senão gravar e escutar aquilo que tá falando, né? Não sei se daqui a pouco tu tem uma outra dica para nos passar, mas Sim, o vício, é, ele é real. Eu tenho, você tem, e eu acho que entra aí mais uma vez o processo do julgamento. A gente pode se policiar, e isso vem com a leitura, isso vem com a escrita, porque cada vez que eu me aproprio de uma escrita correta, de uma fala correta, o vício ele vai ficando menor. É como uma dieta, né? Se todo dia eu como mal, e aí eu vou aprender a comer bem, então aos pouquinhos eu vou deixando aquele vício e eu vou chegar a um ponto satisfatório. E algo que você falou que é muito importante da questão da perfeição, né? A gente tem o costume de ter uma fita métrica muito malvada com a gente, né? E, e também, às vezes, comparar com o outro que está 10, 20 anos além, né? Já estudou 10, 20 anos na nossa frente. E aí eu quero escrever igual aquela pessoa, fazer igual aquela pessoa. Então, a nossa fita métrica da comparação, ela é um pouco injusta nesse campo, assim. Eu preciso exatamente. comparar como é a Renata que entrou na faculdade, como é a Renata que saiu da faculdade e como é a Renata hoje já com os anos de experiência que ela tem, o quanto ela já melhorou, já estudou, já se aperfeiçoou, né? Então isso vai deixando também o nosso coração mais tranquilo, mais acolhido, mais leve, exatamente. Ana, eu acho que tu traduz toda essa leveza, sabe? Toda essa, eu acredito muito que profissionais como tu, como eu falei, que dedicam a vida para fazer com que a gente seja melhor, são, sabe, são anjos, não são nem gente. Mas assim, faltando esses minutinhos para encerrar a nossa hora de live, eu gostaria que tu contasse também para o pessoal como que funciona o teu curso, como que faz, né? Eu espero que o pessoal venha te seguir, né? Sigam o perfil da Ana. E daí eu quero que tu fale um pouquinho como que fazer o teu pitch aí do teu curso maravilhoso. Então, antes vou te contar como é que surgiu toda essa questão assim do curso, né? Como a gente se conheceu através da W2W, que é um grupo incrível de mulheres. E quando eu comecei a fazer parte do curso, e aí eu também fiz a decisão de entrar para as redes sociais, no sentido, eu vou trabalhar nas redes sociais, né? Então eu vou agregar isso na minha vida. Eu cheguei no Instagram e aí eu senti um baque muito grande, porque muito falava do copyright, né? Porque você tem que escrever de acordo com o copy, porque se não for. E aí, o copy nada mais é do que uma escrita persuasiva para vender. Vender. Então, assim. E eu falei, nossa, eu não sei fazer isso.
E aí eu fui estudar, e com muito conhecimento que a gente tem lá no WTW, chega a ser um acalento, né? Que quando a pessoa fala para você, olha, primeiro você tem que criar uma conexão com o seu cliente, né? Que é aquilo que a gente falou lá no comecinho da live. Você tem que criar uma conexão e falar bem do seu produto, você tem que falar bem do seu serviço, falar, né, o quanto a Renata é comprometida com o trabalho dela. Você vai vender o seu produto? Não, você vai entregar o quanto você é comprometida. A partir da hora que eu entrego o quanto eu sou comprometida, né? A Renata é comprometida com o campo jurídico, a Renata é comprometida com a vida dela. Eu crio essa conexão e aí quando eu precisar de alguém para me defender, eu vou lembrar da Renata, porque eu sei o quanto ela é comprometida. Exatamente. E aí, essa questão do copy nas redes sociais, ele é 10%. Ah, eu vou fazer um post de venda, se eu faço 10 posts, umzinho é do copy. E o que vem antes? O que vem antes são textos para criar conexão. É uma comunicação que eu vou entregar, que vai me fazer mostrar quem é a Ana. Quem sou eu, né? E quem é a Ana. E aí, assim, o curso, né? O curso tem 5 módulos que fala sobre gratidão. Primeiro fala da dor, porque eu cheguei aqui e realmente tive essa dor, por isso que eu quis te contar, né? Por que que eu criei o curso? Eu cheguei aqui no Instagram, nas redes sociais, e eu falei, eita, eu não sei fazer copy, mas aí eu descobri que eu sei fazer 80% do que as redes sociais precisam. Então eu falei, mas se eu sei fazer isso, então eu vou ajudar outras pessoas. Porque isso é natural, tá em nós, tá intrínseco, está aqui dentro. Então você sabe fazer, eu sei fazer, e aí é só mostrar o caminho. Tanto que assim, é um curso curto, porque quando você entende, você bate asa sozinha, você não precisa mais de ajuda, né? Sabe que eu acho que eu aprendo tanto e quando eu propus o desafio, eu disse ainda, o desafio é muito mais para mim do que para a minha audiência, para as pessoas que me acompanham, porque ter toda essa responsabilidade do escritório e ainda estar presente nas redes sociais é um grande desafio, né? Mas, Ana, assim, se eu tivesse, nem que eu te pagasse R$ 1 milhão, eu iria te agradecer essas suas palavras de dizer, escreve sem julgamento, escreve de forma leve. Eu aprendi tanto com isso, e eu sei, e talvez seja por isso que eu gosto muito de direcionar a minha fala, o meu discurso para as mulheres. Claro que não é só porque a gente é mulher que todas são iguais, mas nós temos peculiaridades muito parecidas, e essa questão da perfeição, da exigência, até em razão do próprio machismo e patriarcado que a nossa sociedade é estruturada, nós temos isso. Não, eu não posso começar a escrever, eu não posso colocar isso para as redes sociais se eu não estiver 100% segura naquilo que eu estou falando. Então, eu tenho certeza que muitas meninas, muitas mulheres, muitas advogadas tem esse receio de se mostrar, de se colocar numa vitrine ou numa situação de falar em público, muitas vezes é em razão dessa exigência da perfeição. Então, eu acho que nem se a gente te pagasse todo esse valor, a gente estaria demonstrando a nossa gratidão. Mas eu quero te agradecer de coração, quero dizer que seja a primeira de muitas lives que a gente faça juntas, que com certeza esse tema precisa de um aprofundamento e que as pessoas te sigam e façam teu curso, porque realmente vai valer muito a pena. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, olha, foi uma honra estar aqui. Você pode me chamar sempre que precisar. Muito obrigada. Eu vou tentar salvar o nosso vídeo, não sei se depois, passando de 1 horinha, se ele fica salvo, mas eu vou tentar salvar e também colocar no nosso canal do YouTube, tá? Então, para quem não assistiu ainda ao vivo, pode assistir no momento posterior. Ana, um beijo e bom trabalho, viu? Beijos, até!